Boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação apresentar mais um curso do COPE. E um curso muito, muito especial. Um curso que saiu, a justiça seja feita, Alisson e queridos amigos, da cabeça engenhosa do nosso amigo Valfrido, que um belo dia acordou e falou: Valim, tive uma ideia. Criar o curso Trivium. Aí eu falei, Valfrido, não sei se você enlouqueceu ou se isso é efetivamente uma belíssima ideia. E, como veremos hoje, é uma belíssima ideia que hoje se concretiza. E se concretiza da melhor forma possível, porque pelas mãos de três grandes intelectuais brasileiros. O professor Alisson Leandro Mascaro, que é um intelectual de primeira grandeza de todos, conhecido e que já tem um curso de filosofia do direito aqui na plataforma do COPE. Voltou, vocês estão me vendo agora, né? O professor João Cartim, que é uma referência conhecida de todos, é um grande nome da intelectualidade brasileira, assim como a professora Thais Nicolete de Camargo, uma grande intelectual, todos com currículos e com uma trajetória que falam por si. Portanto, é uma enorme alegria esse Trivium, como vocês vão ver agora, pelas palavras, inicialmente do professor Alisson Mascaro, é um curso que o COPE presenteia o Brasil para que os brasileiros e as brasileiras estejam armados com os instrumentos necessários para o exercício da cidadania, para que eles possam apreender conhecimento, transmitir conhecimento, e me parece que é um curso belíssimo. Eu sou, claro, suspeito para falar do curso, mas que vocês vão ver que é um curso único e que nos dá uma nova perspectiva de conhecimento, de educação no Brasil. Meu querido Alisson, é com grande alegria que lhe transmito a palavra e a condução dos trabalhos dessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, querido Rafael Valim. Para mim é uma emoção muito grande este momento de lançamento do curso Trivium do COPE. Vocês que estão eventualmente acompanhando nesta ocasião este momento no qual nós damos a lume, a público, este curso, vocês não imaginam quantos e quantos tempos ficamos nós, Valfrido Vardi, que é o pai da ideia, Rafael Valim, que coordenou junto com o Valfrido esta ideia, professor João Cartim de Moraes, professora Thais Nicolete de Camargo e eu, e mais uma equipe imensa, muito grande, enfim, uma equipe muito querida, e a Mina, Gisele e tantas pessoas mais que puderam gestar este curso. Este curso envolveu dezenas de pessoas, este curso envolveu um trabalho magnífico e hoje, certamente, quando ele é dado ao público, quando ele é levado ao público, é um momento que ficará para a história. O COPE, com todo o seu trajeto, com tudo aquilo que vem oferecendo de cursos especiais, eu fiquei muito emocionado quando Valfrido Vardi, querido amigo, Rafael Valim, querido amigo, me convidaram para organizar esta proposta que, de início, parecia até bastante peculiar, porque iríamos tratar de uma certa forma de conhecimento que, para muitas e muitos, já é ultrapassada. Portanto, o Trivium, cujo formato mais ou menos conhecido que nos chega na história é aquele da Idade Média. Trivium, 3 vias, 3 caminhos. E vocês que estão acompanhando esta
esse momento de lançamento do Trivium aqui no COPE, vocês podem perceber que estamos aqui em 3 professores. Professora Thais, professor João e eu, porque, de fato, o Trivium se ocupa de 3 saberes que a Idade Média considerava fundamentais. Mas não foi só a Idade Média que estabeleceu esses 3 saberes como decisivos. Isto vem da Idade Antiga. Isto vem lá daquele momento, inclusive do passado, no qual os clássicos consolidaram este conhecimento. Muitos desses conhecimentos. Eu lhes dou um exemplo. Aristóteles trata das questões que Thais trata no seu curso. Aristóteles trata das questões que o professor João também trata no seu curso e também trata das questões com as quais eu lido no meu próprio curso. Então, o Trivium nem é medieval, é antigo. A Idade Média deu um certo formato lá nos mosteiros, conventos e seminários a este saber, que depois também foi trazido às primeiras universidades europeias. Desde então, isto que se chama Trivium passou a ser tão decisivo, tão importante, que daí, nas línguas que descendem do latim, as línguas vernaculares modernas, nós sempre temos uma expressão como esta que temos em português para falar a respeito daquilo que é básico. Esta palavra é trivial. Trivial vem de trivium, ou seja, uma coisa trivial é tão básica, tão imediata, tão primeira, que nós usamos trivial para aquilo que é o corriqueiro, o cotidiano, vem de trivium. Pois bem, prezados e prezados, eu fiquei muito contente quando, ano passado, o querido Valfrido Vardi me convidou por esta ideia que ele teve, junto com Rafael Valim, querido, que tem também, eu quero dizer aqui, uma história comigo de tantos anos, e a quem eu tanto admiro, Rafael, querido, de uma luta, de uma caminhada em tantos setores, na universidade, na advocacia, no mundo político e também no mundo editorial, com a nossa querida editora Contracorrente. Valim, querido, que eu tanto admiro, junto com o Valfrido, querido também, que tanto admiro, convidaram-me para organizar este curso Trivium. E já me deram a incumbência de, além de organizar, ficar com 1/3 do Trivium, que é o curso de retórica. E assim foi o nosso desafio de cuidar deste curso, para o qual, imediatamente, eu convidei 2 intelectuais e professores magníficos. A professora Thais Nicolete de Camargo é certamente de todos os professores, as professoras e todos os que se ocupam da língua portuguesa, aquela que fez um movimento magnífico, décadas atrás, de poder trazer a língua portuguesa ao nosso povo, com uma qualidade, inclusive, de didática e docência notável. Quando a universidade estava de costas para a nossa população e quando nós tínhamos uma espécie de dissociação entre os saberes da língua, os saberes da gramática do cotidiano e os saberes universitários bastante fechados, bastante herméticos, a professora Thais fez um movimento, eu diria aqui, de extremo impacto, que foi poder falar na televisão para o nosso povo a respeito da nossa língua portuguesa. Então, gerações conhecem a professora Thais de toda a sua história com a língua portuguesa, com a docência da língua portuguesa e com a cultura, que é muito notável na professora Thais, sobre a língua portuguesa. Então, tanto conhece a língua profundamente, quanto sabe ensiná-la, sabe, inclusive, torná-la agradável a quem precisa conhecê-la. Eu convidei a professora Thais especialmente para estar conosco no Trivium com este curso de gramática. E alguém perguntará, mas eu já faço faculdade, preciso de gramática? Pode ter feito todos os cursos possíveis do mundo. Precisamos da gramática, fundamentalmente. E alguém dirá, mas eu não sei quase nada de gramática, já faz tempo que eu saí da escola, ando muito longe da língua portuguesa, dos saberes sobre a língua. Mais uma razão para acompanhar
estas especiais aulas da professora Thais Nicolete de Camargo. Portanto, é um legado que a professora Thais deixa para nós, poder sistematizar o conhecimento dela sobre a língua, dando ferramentas e dando possibilidades para que nós aqui compreendamos melhor o modo de expressão, o modo de comunicação na nossa língua. Junto com a professora Thais, eu tive a grande alegria de poder convidar o professor João Quartim de Moraes. Eu tive a ocasião, inclusive, de escrever num texto a respeito do professor João Quartim de Moraes, este que é uma mente incontornável do nosso tempo. Ele é efetivamente um intelectual ímpar. Nas décadas de 1960 e 1970, muito jovem, o professor Quartim de Moraes despontou no cenário filosófico do Brasil, trazendo pensadores originalíssimos, pensadores de um avanço do conhecimento extraordinário no mundo, como, por exemplo, o francês Louis Althusser. E o professor João Quartim de Moraes, além disso, é alguém que nunca, em toda a sua trajetória, se limitou a estar na gaveta do bom discurso ou da boa dissertação ou tese acadêmica. O professor João Quartim de Moraes, efetivamente, é um homem cujos saberes atravessa variadas áreas, ciência política, sociologia, os saberes da história, do direito, uma de suas formações originárias, inclusive, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O professor João Quartim de Moraes, em todo esse tempo, nas décadas como professor da Unicamp, tem legado um saber extraordinário nos campos, inclusive, da filosofia das ciências e no campo da lógica. Quando convidei o professor Quartim para assumir estas aulas de lógica, eu trouxe certamente aquele nome que tem uma bagagem extraordinária de conhecimentos sobre o assunto e sabe, mais que tudo, para que, para você que nos acompanha, serve a lógica. Não simplesmente para fazer aqui uma espécie de tratado ou manual ou compilação de saberes. Tanto quanto a professora Thais, o professor João fez este curso pensando em você, que pode dizer assim: eu não conheço nada de lógica. Aliás, a pessoa até poderia dizer: minha vida não tem lógica nenhuma. Para que eu faria um curso de lógica? Exatamente para isso. Exatamente para tentar entender nesta vida que parece caótica, cujos discursos falam disto e depois na prática servem ao contrário, como poder ter ferramentas basilares da lógica. E o professor João nos deixou aqui, nos deixa aqui, nos deixará para este curso do COPE um legado extraordinário no que tange à própria lógica. Então, a professora Thais com gramática e o professor João com lógica darão a vocês dois destes três caminhos que são fundamentais para a própria vida de cada qual. Alguém dirá, mas é para fazer um TCC? Serve para o TCC. É para fazer um mestrado? Serve também. Para fazer um doutorado? Também. Alguém dirá, já sou doutor, serve para fazer um pós-doutorado. Mas em especial alguém que dirá assim, eu não fiz nem faculdade, nem pretendo fazê-la. Fundamental, então, que façam um trivium, porque nós falamos, nós escrevemos, nós pensamos, nós argumentamos. E pensar com lógica é espetacular, porque, inclusive, nós nos libertamos daquelas argumentações que parecem lógicas e que, no final das contas, são apenas aquelas que querem nos dominar. Podendo falar melhor, podendo cultivar de modo mais profícuo a comunicação, nossa interação social é melhor. Nós sabemos efetivamente o quanto liberta podermos dispor de ferramentas gramaticais, o quanto nos ajuda poder nos enriquecer com a nossa língua, o quanto nos ajuda poder nos enriquecermos com a própria lógica. E a parte que me incumbe deste trivium, querido Rafael Valim, é a parte da retórica. Retórica, argumentação e oratória. Então, nesta minha parte, eu me ocupei de deixar aqui como ensino a você que nos acompanha todas as reflexões, as mais importantes reflexões a respeito do problema da retórica.
Será que a retórica é algo ruim? Porque as pessoas dizem assim, isso é pura retórica. No nosso dia a dia até parece que falar de modo retórico é algo ruim. E, no entanto, a todo momento nós temos que recorrer a estas ferramentas retóricas. Eu começo o meu curso dizendo que até mesmo quando nós não falamos, estamos nos exprimindo, estamos utilizando de elementos comunicacionais. Imaginem que vocês não digam nada. No entanto, vocês olham para uma pessoa com um olhar de sorriso. Olhem que comunicação eficiente. Já estão aqui quebrando barreiras, já estão demonstrando para as pessoas que estão gostando daquela situação, como também podemos até não falar nada. Uma cara triste, uma cara muito fechada, muito sisuda, já comunica algo, problemas, comunica situações constrangedoras na nossa própria interação. Mas, em especial, quando pudermos escrever, quando pudermos falar, que potencial é este de podermos falar e sensibilizar pessoas? Podermos falar e as pessoas tomarem como sua compreensão de mundo esta nossa que estamos dizendo. Então, o bom argumento é fundamental. A retórica se desdobra em argumentação e se desdobra em oratória. E a oratória não é, como as pessoas imaginam, apenas um traquejo de adestramento. Não pode mexer a cabeça, tem que mexer a mão. Isto é banalidade. Mais que tudo, como, de qual modo se constroem argumentos eficientes para fazer a persuasão das pessoas. Então, você que nos acompanha, quer saber mais sobre retórica, argumentação e oratória, é o meu curso do Trivium. Quer saber mais sobre lógica, pensamento lógico, organizar a logicidade da própria reflexão, é o curso do professor João Quartim de Moraes. Quer saber mais sobre a gramática, nossa língua portuguesa, da onde veio, quais são os elementos básicos para podermos relembrar o que aprendemos na escola, mas mais que tudo, para podermos avançar com as ferramentas da língua, é o curso da professora Thaís Nicolete de Camargo. Então, este Trivium será legado, a partir de agora, a todas e todos vocês, como um curso muito especial. Foi o sonho gestado pelo nosso querido Valfrido Vardi, imediatamente gestado também pelo nosso querido Rafael Valim, que sonhou esta ideia do Trivium de um modo muito especial também. E então, dois sonhadores encontraram mais um aqui, sonhamos em 3, e mais 2, professora Thaís e professor João, somos aqui os coautores de um sonho em 5 para deixarmos este legado do Trivium. Alguém dirá, neste curso nós vamos aprender coisas da Idade Média, coisas da Idade Antiga, da Idade Média, moderna e contemporânea. O mais especial é que a professora Thaís, o professor João e eu trouxemos o Trivium para o século XXI. E então não é aqui a repetição escolástica da Idade Média, muito pelo contrário, é o mergulho do saber da gramática, da lógica, da retórica em tantas águas de tantos séculos que de lá até hoje correram, em especial na atualidade, aonde, por exemplo, a linguística explodiu como uma ciência notável, aonde a própria lógica se cruzou com a dialética contemporânea, e o professor João é o maior especialista no assunto, e com tantas questões que envolvem, por exemplo, retórica e publicidade, retórica e marketing, retórica e os aparelhos ideológicos, a argumentação com a persuasão para a indústria cultural. Então, o Trivium é o mais especial de todos, porque, eventualmente, muitos de vocês podem alcançar uma consolidação dos saberes tradicionais do Trivium, mas este trouxe todos esses saberes e trouxe os embates, as reflexões, as discussões e a ciência do século XX e do século XXI para tratar dos temas. Então, quem quiser cursar este Trivium terá uma ferramenta fundamental. E volto a dizer, alguém que diga assim, mas eu estou muito longe dos cursos faz muito tempo. A razão fundamental, então, para começar a estudar é começar pelo básico, pelo trivial, pelo Trivium. Isto aqui vai limpar trilhos para começar a deslizar com este trem do conhecimento. Alguém que diga assim, mas eu já tenho um bom conhecimento. Mais uma razão
para estar aqui com tantos excelentes intelectuais e especialistas como a professora Thais e o professor João, para dar mais um salto nesse conhecimento. Professor Rafael querido, eu quero agradecê-lo, bem como ao professor Valfrido Vardi, por esta oportunidade ímpar. Isto aqui é um curso que será certamente histórico. O nosso público, quando puder acompanhar aula a aula do curso, verá a riqueza, verá o contributo especial ao intelecto do nosso tempo deste curso. Mas nós temos tanta coisa boa para ouvir dos nossos professores, que eu penso que seria muito interessante agora podermos ouvir da professora Thais, do professor João, as suas falas a respeito dos seus cursos, para deixar, inclusive, o nosso público aqui que nos acompanha com esse gostinho de quero mais e depois também acompanhar mais e acompanhar os próprios cursos que serão oferecidos pelo Trivium. E, ao final, nosso querido professor Rafael Valim nos falará também como será possível fazer o curso Trivium, como a plataforma COPE está aqui dando acesso a este conjunto de cursos que são os cursos do Trivium. Então, Rafael, querido, eu lhe devolvo a palavra, porque penso que seria muito interessante ouvirmos gramática, lógica e retórica por estes professores queridos. Muito bem, muito bem. Obrigado, meu querido Alisson, pela exposição, pela apresentação do curso. E agora eu creio que, por uma questão aqui de, enfim, de senioridade, professora Thais, vamos ouvir o nosso professor João Quartim, para que ele nos esclareça um pouco, nos dê, como o Alisson disse, pelo menos um gostinho do que nós encontraremos no curso sobre lógica. Então, professor, por favor, a palavra é do senhor. Então, meu boa noite. Boa tarde, né? Estou me precipitando. Meu boa tarde, meu boa fim de tarde, muito cordial. Depois dessas intervenções e dessa panorâmica que o Alisson acabou de nos oferecer, seria uma temeridade eu tentar fazer considerações gerais, não me circunscrever ao tema do meu curso, que é lógica com desdobramento para a dialética. Essas duas categorias teimam em se relacionar, como se fosse um casal que briga, mas que acaba reconstituindo suas relações. A primeira ideia, então, sempre sendo um pouco temerário, a primeira ideia panorâmica sobre o tema, o assunto, o grande assunto que nos reúne hoje aqui, é o que me veio assim uma leitura de, sei lá, de meio século atrás, nos meus anos de universidade. Estava muito em voga um pensador que depois ele perdeu o momentum, como se diz, mas que continua tendo uma estatura e ficou na história do pensamento antropológico, digamos que é o famoso Claude Lévi-Strauss, que foi professor na USP também, foi um dos fundadores dos estudos antropológicos na USP. E é uma ideia muito rápida, não vou fazer uma digressão sobre ele, mas que talvez na obra mais... Para mim, em todo caso, eu mais tarde tive a oportunidade de seguir cursos dele no Collège de France, mas para mim é um pouco assim, comparando mal, como o Celso Furtado, aquele sujeito que, ainda bem moço, faz uma obra notável, que ficou, e depois continuou escrevendo, disse coisas interessantes, mas jamais fez algo da estatura da formação econômica do Brasil, do Celso Furtado. E idem para o Claude Lévi-Strauss, que eu acho nunca mais fez algo da estatura de La Pensée Sauvage, o pensamento selvagem. Que ele mostra justamente o pensamento que seria dito pré-lógico, mas que tem sua lógica. Então, qual é a consideração, qual é a observação desse livro, que é muito grande, que obviamente é muito denso, que me ocorreu ouvindo vocês, ouvindo o Rafael e o Alisson? É uma observação que ele faz sobre nós que temos um aparato científico 2 vezes milenar, o raciocínio lógico, gramatical, retórico, mais de 2 vezes milenar, se nós remontamos o que é até discutível, o pensamento racional, o pensamento organizado, articulado,
a meados do segundo milênio, perdão, a meados do primeiro milênio antes de nossa era, digamos, menos 500, circa menos 500, se nós voltamos para lá, esse saber acumulado, então, por tantas e tantas gerações, não vou fazer de cabeça aqui, não sou bom calculador, quantas gerações tem nesses 2.500 anos, mas que transmitiram o patrimônio cultural e arte, nós conhecemos. E, no entanto, sugere o Lévi-Strauss, nós olhamos que nos deixa um pouquinho sozinhos, não vou dizer no mato, na selva, mas num matagal, numa situação, numa campina, ou num âmbito vegetal relativamente denso. Coloque ali um caboclo ou um índio. Ali onde nós vemos mato, grama, folhinhas, ele vai ver uma farmacopeia total. Ele vai ver tudo por uma experiência, digamos, pré-lógica, mas que é um conhecimento também, toda uma gama de possibilidades naturais que ele sabe extrair para a vida dele. E que nós perdemos, né? Salvo alguns especialistas em botânica. Então, essa ideia me aflora sempre, que é fundamental, nós estamos, digamos, assentados num conhecimento que é o patrimônio da humanidade, não estou preconizando nenhum ecologismo ingênuo de voltar a uma inocência perdida, e uma inocência na qual também não tinha antibiótico, né? Eles sabiam conhecer 1000 ervas, mas não conheciam antibiótico, não conheciam cirurgia de alta precisão, etc. É óbvio, né? Por favor, eu não estou caindo naquele discurso ingênuo, saudosista, hiperecológico. O domínio da lógica, esse que procurei tratar, procurei introduzir, né? Porque até não por acaso a palavra introdução, eu disse aulas ou lições preliminares, né? Porque são preliminares. O estudo ele mesmo vem a partir desse impulso que o curso oferece. Quem quiser desenvolver e no rumo que quiser imprimir a esse desenvolvimento, tem toda a oportunidade. Acredito que a função do curso é essa: oferecer os subsídios fundamentais, sérios, confiáveis, para quem quer desenvolver esse ou aquele estudo, ou todos eles, tenha essa base fixa, sólida, consistente. Por isso mesmo, retomando rapidamente os comentários do Alisson sobre o Trivium, né? Trata-se, aqui vou usar só um chavão italiano que resume tudo, aquela velha palavra italiana, né? É um aggiornamento. O que se propõe, e a ideia do curso, creio, básica, seja Valfrido e o Vali, que foram os idealizadores, é um aggiornamento da velha ideia, da antiga ideia do Trivium, como saberes fundamentais da linguagem. Agora, da linguagem, no sentido mais radical, do discurso, da comunicação por palavras. E engato na ideia seguinte: a comunicação por palavras, a linguagem, posso usar uma fórmula do grande Hegel, mas que fica totalmente compreensível do nosso contexto. A linguagem é a concretização do espírito. É o espírito materializado. Porque a linguagem é sinais físicos, essa articulação da voz, ou o grafismo, com que é o registro desses sinais, só que dentro tem uma alma, para usar esse termo metafísico, não importa, o significado. E é esse enigma, esse que fascinou os gregos, os primeiros, a pensar a fundo nisso. O logos, essa palavra logos é isso. Essa síntese entre a materialidade do som e do grafismo, de um lado, e a ideia que está dentro. Claro que há 1000 maneiras de interpretar essa conexão. Eu, por dever de ofício, também por seriedade, ao aceitar um curso, eu não podia deixar de falar da semiologia. Mas a verdade é que a semiologia contemporânea, que tem um reconhecimento que dispensa maiores comentários, ela é uma certa interpretação da linguagem. Ela tem postulados filosóficos discutíveis, o que não tira em nada a importância vamos dizer assim, da analítica
dos signos, tal como, a partir de Peirce, seus seguidores desenvolveram. Mas, de qualquer maneira, a ideia de que a ideia básica que eu quero passar é a seguinte: a tendência da semiologia explícita do Peirce é dizer tudo é sinal. Do mesmo modo que o outro linguista diz que tudo é linguagem. E a palavra é um sinal, claro. É esse sinal que nós estamos dizendo. Ela é sinal de uma ideia, que por sua vez é sinal de uma percepção, que por sua vez remete a um objeto, etc, etc. Isso aí nós desenvolvemos. Acredito que a Thaís, melhor do que eu, ou mais do que eu, mas eu também avanço um pouquinho nessa temática. Mas a ideia, a linguagem, sobre a ideia e sobre a linguagem, podemos perguntar: ela é fundante? Ela é o fundamento? Porque se eu disser, sabemos pelo conhecimento científico que durante um bilhão ou 1,5 bilhão de anos, no planeta Terra, isto é, quase a metade da vida do planeta Terra, esse em que nós estamos ancorados aí na vastidão do cosmos, que no planeta Terra não havia sensores, não havia nenhum organismo vivo capaz de captar sinais, e que, portanto, a natureza é anterior aos sinais. Então, essa é uma questão filosófica, questão que remete à interminável luta entre materialismo e idealismo. O que é que está na base? Natureza material ou espírito? E essa questão é recorrente. Eu procuro, digamos assim, abrir algumas janelas para plagiar aí a Windows, né? Abrir janelas é uma ideia boa, né? Abrir janelas sobre essa questão. Então, mas eu procurei não perder de vista esse mote hegeliano. A linguagem é a objetivação concreta do espírito. É o espírito em estado prático, é o espírito na natureza. É o espírito sendo outro que ele mesmo, isso aqui não é puro espírito, porque tem palavras, as palavras também têm materialidade. Enfim, acho que uma última consideração, só para essa rápida panorâmica da panorâmica, ou subpanorâmica. Nessa rápida consideração, que eu tive cuidado, nas aulas finais principalmente, de um lado, em ter a fidelidade ao tema. Não fui eu que fixei, o tema está aí, e tem que ser trabalhado. Então, é preciso ter autodisciplina e dar conta dos temas, dos assuntos obrigatórios do curso. Não há como, ao mesmo tempo, não há como também fugir de, feita a exposição tão objetiva quanto possível de cada tema, ver o que te inquieta, os problemas que eu vejo em cada tema. E o que é interessante, eu só ressaltaria isso aqui, se de um lado, me parece que é um resumo não demasiado rápido, porque eu não falseio a situação. A lógica, mais e mais, no último século, nos últimos século e meio, praticamente, a partir do último quarto do século XIX, ela tende a se matematizar e aplicar ao próprio discurso critérios matemáticos. É curioso que há também que isso não exaure o logos, isto é, a criatividade imensa do logos e sua capacidade expressiva no discurso dos humanos. A formalização, o limite da formalização pode ser... não é um limite em profundidade, porque considere as investigações magistralmente desenvolvidas pelo Bertrand Russell. Ele quer chegar, resumindo mal, né, a um átomo de expressão e ao máximo de precisão na expressão, porque a linguagem não se desfaz daquele mínimo de ambiguidade. Então, há uma compulsão lógica, aí sim, de colocar num microscópio eletrônico o sentido, para pegar o átomo do átomo do átomo e dissolver ambiguidades. Esse é o caminho da lógica contemporânea, stricto sensu. Mas a linguagem corrente, o discurso corrente, que é como o Alisson enumerou com grande clareza e eloquência, o discurso da política, da cultura, da vida cotidiana, dos debates, de tudo aquilo que envolve a nossa vida de todos os dias, esse discurso também está submetido à lógica.
E esse discurso, ele não tem... Ele pode se beneficiar de um maior rigor analítico, do microscópio eletrônico do Bertrand Russell. Mas se ele for... Cada palavra que eu vou dizer, eu vou usar o microscópio eletrônico e interromper meu discurso, ele não funciona na prática. Ele fica ausente da vida como ela ocorre. E não somente da vida da massa do povo, dos intelectuais também. Era isso. Agradeço a oportunidade e, sobretudo, agradeço o convite, tanto dos dois organizadores iniciais, quanto do meu amigo Alisson e da companhia da Thaís. E vou ouvi-la, né? Vamos ouvi-la, não é? Muito bem, professor. Vocês me perdoem aqui as minhas saídas, professor Thaís, professor João, Alisson. Eu estou aqui tentando lidar com as limitações da conexão, mas acho que agora vamos bem. Estou no celular. Então, professora Thaís, por favor, estamos ansiosos aqui para ouvi-la. Muito obrigada. Gostaria de iniciar agradecendo a todos, agradecendo ao professor Alisson em particular, o convite, a confiança no meu trabalho, as palavras extremamente gentis com que ele me apresentou aqui. E, enfim, dizer que fiquei muito contente, muito honrada de estar ao lado desses dois grandes intelectuais, tentando aqui dar seguimento a uma tarefa que não era tão simples quanto pudesse parecer, porque me coube tratar da gramática, eu tenho feito isso pela minha vida toda, é bem verdade, mas aqui nós tínhamos um limite de 10 aulas de 30 minutos, e para dizer o que é a gramática, para tratar de temas que nós precisaríamos, claro, que para aprofundar, de muitos anos, né, de estudo. Mas, como o professor João acabou de dizer, e eu concordo totalmente com ele, esse nosso curso, ele pretende abrir janelas, né, e ele tem um caráter introdutório, claro que tem uma série de conteúdos, e como as pessoas vão ver, mas ele pretende instigar as pessoas a se aprofundarem nesses temas, da importância da gramática, né, como instrumento, como instrumental, como ferramenta para a produção dos discursos, para a produção até mesmo do pensamento e para a comunicação e manifestação dos nossos sentimentos e ideias. Eu acho que isso está mais do que dito, mais do que falado. Isso me preocupa por um momento, que as pessoas, que eu saia um pouquinho em desvantagem aqui em relação aos meus colegas, porque o público vai pensar, bom, lógica, retórica, tudo isso é tão interessante, eu nunca estudei isso na minha vida, mas gramática eu já sei, gramática eu já estudei, gramática todo mundo sabe, né? Agora, o que eu gostaria muito é que as pessoas viessem para o curso de gramática com o mesmo espírito aberto e curioso com que elas virão certamente para os cursos de retórica e de lógica. Porque, embora todos tenhamos, desde cedo, tido contato com aulas de gramática, infelizmente, nem sempre esse contato foi frutífero, né? E algumas pessoas até acham que esse é um assunto meio chato, meio enfadonho, mas eu gostaria de dizer que a culpa não é do assunto, a culpa não é do tema. Muitas vezes, a forma como esse assunto chegou às pessoas, né, pode não ter sido a forma mais interessante. Então, eu penso que esse foi um desafio inicial para mim, tratar de um tema que, em tese, é do conhecimento geral das pessoas, e trazer não só alguma novidade, alguma curiosidade, mas, sobretudo, despertar o interesse pelo estudo da gramática. Eu fiz uma abordagem inicial histórica, né, voltando lá para os gregos, para mostrar o surgimento da gramática. Depois passei
pelo latim, né, pelo surgimento da língua portuguesa, que veio do latim vulgar, então tivemos que falar um pouco sobre isso, sobre essa fase, essa transformação do latim nas línguas românicas, nas línguas vulgares ou vernáculos, né, e tudo isso está muito ligado, naturalmente, à história. Portanto, passei um pouco pela história também, mostrando as relações entre história e língua, também, eventualmente, mostrando um pouquinho de literatura, menos do que eu gostaria, mas, enfim, algumas pinceladas, a literatura aparece também, ela comparece um pouquinho para nos ajudar a compreender as nossas questões, e tratei também de maneira, vamos dizer, introdutória, mas não poderia deixar de falar disso, da linguística, né? Porque a gramática e a linguística são formas diferentes de abordar um mesmo objeto, o objeto língua. Na verdade, são 3 formas diferentes e nós passamos pelas 3. Uma é a filosofia, né, que a língua é objeto da filosofia desde os seus primórdios, então passamos lá por Platão, depois Aristóteles, né, por exemplo, e a gramática é um saber muito específico, né, que vai surgir no período helenístico, e a linguística, que já é praticamente do século XX, né, dos primórdios do século XX, ela é uma outra maneira ainda diferente de olhar para a língua, porque agora, com a linguística, a língua se torna um objeto da ciência, né? Então, a gramática não é um estudo científico, mas a linguística é. Então, é por isso que as pessoas, às vezes, se deparam com debates entre linguistas e gramáticos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. O pessoal gosta da polêmica, né? Então, não fugimos dela, estamos trazendo essa polêmica que existe entre os linguistas e os gramáticos, e, no final das contas, gente, eu me coloco como professora de português, que é o que eu tenho sido a minha vida toda. Então, eu acho que para o professor, e fica aqui uma mensagem também para o professor, que até queira aproveitar também o nosso curso, né, e enfim, indicar para os seus alunos, tal, que nós, como professores, temos que aproveitar todas essas vertentes do conhecimento, né? Aproveitar a filosofia, aproveitar a linguística e também a gramática, que é uma arte ou uma técnica, como diziam os gregos, né? E aí vamos tratar um pouco disso especificamente. Vou começar pela fonética, né? Porque a fonética, as 3 partes que toda gramática traz, né? As gramáticas tradicionais, estou dizendo, são fonética, morfologia e sintaxe. Claro que tem muito mais coisas, né? Muito mais coisas que, com o tempo, a linguística foi trazendo para o estudo da língua. Mas, partindo dessas 3, né? Mais uma vez, o número 3, né? Dessas 3 partes básicas, não poderia deixar de dar início ao curso, falando, a parte prática do curso, falando da fonética, né? Afinal de contas, a própria palavra língua, né, vem de um órgão da fonação, né, do aparelho fonador, um órgão extremamente importante para a produção do som, né? Tanto é que as línguas têm esse nome. Depois, mas sempre que eu vou falar da fonética, vou falar da morfologia, mas sempre trazendo esses temas para o cotidiano das pessoas, sempre mostrando em que isso é útil para você, em que você vai conseguir aplicar esse conhecimento. Até porque me parece que essa seja uma forma de despertar o interesse do nosso estudante, né? Que vem em busca de alguma coisa diferente, né? Daquilo que ele já sabe, ou que venha, enfim, querer conhecer um pouco mais.
Vamos falar das classes de palavras, mostrar que isso já foi intuído lá na antiguidade, né? Lá entre os gregos, essas classes já eram intuídas, próprio Aristóteles, né? Quando desenvolve as suas famosas categorias. Então, isso tudo vai aparecer no nosso curso também. Depois vamos falar, finalmente, vamos dar um salto aqui para a modernidade, porque, como bem disse o professor Alisson, nós estamos fazendo o Trivium do século XXI, né? Então, nós temos que trazer também temas contemporâneos, então vamos tratar um pouco de semântica, o problema do neologismo, da palavra nova, da variação linguística, neologismo e arcaísmo, né? A palavra que chega e a palavra que vai embora, e, finalmente, vamos chegar à língua portuguesa falada em 3 continentes, né? Basicamente, aqui no Brasil, falada em Portugal e falada na África, e algumas diferenças, e vamos mostrar um pouco como isso se dá nos dias de hoje. Mas, então, eu reitero, deixo aqui essa mensagem para os nossos futuros alunos, né, que sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso, e que venham com esse espírito aberto de pensar que vamos filosofar um pouco sobre a língua, né, que é isso que nós fazemos o tempo todo. Uma aula de gramática não é uma aula para você corrigir as pessoas, né? Não é isso, né? É para mostrar o funcionamento da língua, mostrar as relações que existem entre as palavras, a formação das palavras, as mudanças de significado, as figuras de linguagem, e tudo que a gente vai falando vai, assim, tangenciando os temas dos colegas, né? Então, eu vou tangenciar a retórica, a lógica menos, né? Porque assim não me atrevo muito a tangenciar a área do professor João. Mas, assim, a área da retórica, a gente dá umas cotoveladinhas ali e tal, mostrando algumas coisas, fazendo uma ponte aqui, outra colar. Então, eu finalizo aqui agradecendo, mais uma vez, pela confiança depositada no meu trabalho, pelo convite e pelo desafio que foi fazer essas aulas e, enfim, condensar um pouco de conhecimento gramatical nessas 10 aulas. Muito bem, professora Thais, muitíssimo obrigado pela sua exposição, e que eu, particularmente, Alisson, eu fui acompanhando a organização, mas eu não tive acesso ainda ao conteúdo. Eu confesso que eu estou ansioso para ter acesso às aulas de vocês três. Foi incrível o que vocês fizeram, só pelo que vocês expuseram agora, é um conhecimento extraordinário. Agora, Alisson, parece que você quer dar mais uma palavrinha sobre a retórica. Perfeito, Rafael querido. Só quero dizer, depois do professor João, depois da professora Thais, uma palavra sobre retórica. Meu curso, então, é o curso de retórica, argumentação e oratória, e essa é um conjunto de áreas, é uma grande área, sobre a qual me ocupo por muito tempo na vida, enfim, as questões que envolvem a argumentação, que envolvem a própria oratória, a retórica. O meu livro de Introdução ao Estudo do Direito tem um capítulo inteiro para tratar da argumentação jurídica e outro capítulo inteiro para tratar sobre a hermenêutica jurídica. Mas, claro, esta reflexão que serve para o direito serve para todas as áreas do conhecimento. Então, quem esteja nos acompanhando, seja jurista, a argumentação é fundamental, mas qualquer pessoa de qualquer área precisa da argumentação. E a retórica, porque não se pode desconhecer o impacto da retórica em nossa vida, da argumentação e da retórica e da oratória. Portanto, meus queridos e queridas, eu deixei aqui neste curso e deixo aqui como convite a todas e todos vocês, eu deixei uma espécie de produto de toda esta minha caminhada na oratória, na retórica e na argumentação, numa forma de um convite. Bem disse o professor João, bem disse a professora Thais, é a
Janela Aberta. Então, quem quiser saber um pouco mais, é a entrada, é aquilo que os antigos juristas chamavam de vademecum, em latim. Vem comigo, é isso, no final das contas. Vademecum. Vamos juntos para começar essa estrada, torcendo para que vocês possam gostar dessa estrada e possam, então, a partir de algum momento, começar a andar por conta, sem mais estas ferramentas iniciais, e possam pesquisar todas as questões. Quem quiser saber, então, sobre oratória, este é o meu curso aqui do Trivium, junto com o curso da Thaís Querida de gramática e o curso do nosso querido professor João sobre lógica e dialética. Então, Rafael, eu lhe entrego aqui o Trivium, que foi acompanhado por você e pelo Valfrido, aqui já deixando esse gostinho de quero mais para todas e todos que nos acompanham. Muito bem. Agora eu vou pedir ao Marcos que passe rapidamente pelo site. Então, aí temos o site do Trivium. Ele é mais um curso que compõe a plataforma do Cope, que já tem dezenas de cursos das mais variadas áreas do conhecimento. Tive aqui uma intervenção do meu filho, mas uma plataforma que tem cursos das mais variadas áreas do conhecimento, desde música, direito, sociologia, filosofia, e aqui agregamos esse curso dentro de todo esse manancial de conhecimento que já está instalado nessa plataforma. É um streaming do conhecimento. Antes, nós adotávamos uma política de curso a curso, as pessoas tinham que adquirir, e agora temos um streaming, uma plataforma que a pessoa paga um valor mensal e tem acesso a todos esses cursos. Tá? Então, aí vocês veem a exposição, aula a aula, né, de todo esse conhecimento que foi aqui passado e transmitido rapidamente, e ao final, aí nós temos a parte de lógica, que o Marcos está passando, e ao final vocês encontrarão as informações práticas, vamos dizer assim, né? Então, temos aí os planos, como todos já conhecem, as plataformas de streaming, temos planos trimestral, semestral e anual. Vocês vão ver que é um valor acessível, claro. Sabemos das dificuldades que encontramos no Brasil, econômicas, tudo, mas é o máximo que conseguimos fazer para bem remunerar os professores, aqueles que contribuem com esse projeto e oferecer um conhecimento acessível a todos. O Marcos colocou ali abaixo o site do curso, então cope.org/trivium. Convidamos novamente a todos e todas para que conheçam, para que se inscrevam na plataforma e em especial nesse curso. Agradeço mais uma vez, queridos Alisson, professor Quartim, professora Thaís, a disponibilidade, a generosidade com que aceitaram o nosso convite, com que contribuíram e como realizaram esse curso magnífico, e esperamos contar novamente com a colaboração de vocês em outros projetos do Cope. Portanto, fica aqui o meu agradecimento em nome do Cope, também em nome do meu companheiro Valfrido, que conduz esse projeto comigo, e espero conhecer a Thaís e o professor Quartim pessoalmente em breve e revê-lo em breve, meu querido Alisson. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado.